Mulher que às vezes me pergunta. Sejam todas muito bem-vindas, quem está chegando agora ao nosso tempo de mesa, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, sejam todas muito bem-vindas. Eu estava falando aqui antes de iniciar a gravação, que muitas mulheres me perguntam como ter intimidade com Deus, e o primeiro passo para ter intimidade com Deus é estar. Quando eu estou inteira, eu sinto Ele em mim. Daí, se eu estou aqui, mas eu estou ali, eu estou lá, estou lavando a louça, estou fazendo os negócios, estou fazendo a comida que nem as gurias estão ali. Se vocês podem parar, parem. Claro que a gente vai receber por tabelas, eu digo, né? Alguma coisa, algum direcionamento, alguma instrução, enfim. Mas a gente recebe inteiro quando nós estamos inteiras. Então, eu convido vocês, quem puder parar agora, para o que está fazendo. Se permita viver esse momento inteira. Papai nos convida nesse tempo para estarmos inteiras. Aí eu falava assim, mas eu tô sempre na correria, eu tô correndo, não dá, eu tenho que aproveitar e ficar fazendo isso e fazendo aquilo junto para ganhar tempo. Não, descansa. É tempo de descansar. Quando a gente descansa, a gente sente o papai falando. A gente sente a presença. Tudo é treino. Eu treino isso em mim todos os dias, estar inteira, estar no aqui e agora. E uma das técnicas infalíveis para estar no aqui e agora é respirar. Puxar bem fundo pelo nariz e soltar pela boca. Umas 3 vezes. Mais uma. E se tu estiver tendo uma crise de ansiedade, faz a mesma respiração, só porém pausadamente. Puxa pelo nariz, o máximo que conseguir, segura daí o máximo que conseguir e vai soltando bem devagarinho, contando. 5, 4, 3, 2, 1. Puxa contando 5, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não consegui respirar e falar mais tempo. Mas aí tu puxa contando até 5 e solta contando até 5. Um dos maiores segredos para a crise de ansiedade é a respiração. Se tentou a respiração, não conseguiu, vai para o próximo ponto. Para dormir, tem pessoas que falam assim, eu tenho insônia. Faz respiração que funciona. Faz até pegar no sono. E funciona. E nesse momento presente que a gente se encontra agora, a respiração nos ajuda, nos ensina a estar. Por isso que é muito importante respirar. E aí, quando a gente termina o processo da respiração, bom, eu tô aqui, eu sinto. O que eu estou sentindo? Estou sentindo ele, eu estou sentindo a presença dele. Não tem como não perceber. Quando eu paro de me distrair, quando eu paro de focar em outras coisas, eu consigo sentir sim meu pai. E ele fala comigo a todo tempo. Todo tempo ele fala comigo. Assim como ele quer falar com cada uma de vocês. Quando nós fechamos nossos olhos carnais, nós abrimos nossos olhos espirituais. Quando eu fecho meu olho, eu sinto ele no meu coração. Sintam ele no coração de vocês. E aí tu já começa a declarar, Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Pai, obrigada pela tua graça, tua misericórdia, teu favor, que não tem fim. E se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer, porque no dia de hoje, nós ganhamos uma nova oportunidade de viver. De viver conforme a tua vontade e não a nossa. Pai, obrigada por essa internet que nos conecta todos os dias para estarmos aqui conectadas e aprendendo contigo. Todas nós aqui, todas essas filhas que estão aqui reunidas, nenhuma é melhor que a outra. Todas nós estamos aprendendo contigo.
Nos ensine, Pai, hoje, nesse tempo de mesa, conforme a tua vontade. Que a minha vontade caia por terra em nome de Jesus. Para que a gente consiga, Pai, verdadeiramente sentir Jesus falando com a gente nesse tempo. Nos confrontando em amor, nos ensinando a acolher os nossos sentimentos, porque é bom sentir. Eu sinto porque eu estou viva. E quando eu aprendo a acolher os meus sentimentos, eu cresço com eles. Obrigada, Jesus, pela presença de todas as mulheres que estão aqui e de todas as mulheres que não puderam estar. Que elas também sejam tocadas pelo teu amor, pela tua empatia, por tua compaixão. Que o fogo do Espírito Santo queime em nossos corações, purificando o nosso coração hoje, no tempo de mesa. Pai, purifica os nossos corações. Traz para fora o que precisa ser curado, libertado. Se tiver alguma renúncia para ser feita, traz. Se não precisar fazer nada, amém também. Eu vou descansar em ti. Independente do sentimento que vir, eu escolho descansar em ti, porque quando a filha descansa, aí ela começa a crescer. Aí ela começa a aprender. Aí ela começa a perceber o quanto ela é amada. E sempre foi amada. Ela nunca foi negligenciada. Nunca foi abandonada. Nunca. Nós abandonamos o nosso pai. Por isso que eu sempre falo, é a filha que vai ao pai. É a filha que vai para o colo do pai. E nós escolhemos ir para o colo do pai hoje. Eu escolho ir para o colo do meu pai hoje e aprender com ele. Porque não tem no mundo quem me conheça melhor que meu pai. Ele conhece cada pedacinho do meu ser. Foi ele que me fez. Ele que manifestou a vida através da vida dos meus pais. Gratidão pela vida dos meus pais. Que independente de todas as limitações deles, eu estou aqui hoje viva, respirando. Sintam a gratidão pela vida dos pais de vocês. Vocês só estão hoje aqui, tendo a oportunidade da vida de experienciar essa jornada por causa deles. E assim como nós, eles não são perfeitos. Então agradeçam. Abre a tua boca onde tu estiver. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Mesmo se tiver um deles que não estão vivo mais hoje. Assim como eu. A minha mãe não é mais viva, mas eu agradeço pela vida dela. Eu honro a vida dela. E cada vez que vem um sentimento do quanto eu sou grata pela vida da minha mãe, eu acesso o Deus Mãe. Quando eu sou grata pela vida do meu pai, eu acesso o Deus Pai. E eu me sinto amada por aquele que me enviou. Sintam-se amadas por aquele que enviou vocês. Todas vocês estão aqui por um propósito. Todas. Não existe nenhuma filha aqui que não está. E se hoje não está vivendo o seu propósito, não está vivendo a vida que gostaria de estar vivendo, é porque ainda está escolhendo viver conforme a sua própria vontade. Só dói, só machuca, porque a gente ainda escolhe viver conforme a nossa vontade. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos convertemos, nós falamos, eis-me aqui, faça o que quiser. Mas muitas ainda não compreenderam. O faça o que quiser é faça o que quiser. Então deixe tudo o que tu acredita para trás. Tudo. Eu vou te apresentar coisas novas. Jesus me apresenta coisas novas todos os dias. Jesus está louco para apresentar coisas novas para vocês todos os dias. Estejam abertas, percebam. Acaso vocês não veem que eu faço? Estou fazendo coisas novas. Acaso vocês não veem, vocês não percebem? Mas ainda vocês escolhem se identificar com a dor do passado de vocês, vocês ainda escolhem plantar sentimentos ruins, palavras ruins todos os dias. Nós colhemos proporcionalmente aquilo que nós plantamos. Hoje o nosso mergulho profundo é em 1 Coríntios 9, onde o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Acaso vocês não sabem, não percebem?
a gente colhe perfeitamente. É paralelo àquilo que a gente planta. E quando a gente coloca esperança no nosso trabalho, quando a gente coloca a verdade, quando a gente está fazendo o que a gente veio fazer, a gente colhe exatamente proporcional àquilo que a gente planta quando a gente faz com esperança, com amor e não com peso. Nós colhemos proporcionalmente aquilo que nós plantamos. É proporcional. Respira fundo. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada pela vida de cada filha que está aqui presente. Aí a gente vai abrir, quem tiver a Bíblia aí, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios 9, diz assim: Não sou eu um apóstolo? Eu não sou livre? Não tenho eu visto a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, sem dúvida sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. A minha resposta para com os que me examinam é esta: não temos nós o poder para comer e beber? Não temos nós o poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos? E como, está grifado, como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Aqui ele fala sobre isso. Não existe a gente fazer algo e não ser recompensado com aquilo que a gente faz. A gente passa, eu falo por mim e falo também por algumas mulheres que eu converso, que a gente passa mais preocupado no resultado do que o que vem antes do resultado. Daí a gente se torna ansiosa. É impossível. Eu falo assim, ó, gente, tu vai ali e vai plantar uma árvore de bergamota. Vai dar bergamota no tempo da bergamota. Vai plantar uma uva, no tempo, tu vai comer a uva. Ontem eu acompanhei até o fim. Raramente eu acompanho até o fim os stories de uma conhecida nossa, que ela falava sobre isso. Quando a gente pula processos, pula etapas, chega um momento que Jesus, ele dá um jeito de fazer a gente parar. Olha só, para. Olha para tua caminhada. Tu tá querendo colher coisa que tu nem plantou ainda. Tem uma frase de alguém aí desses conhecidos que fala: é ignorância a gente querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Impossível. É impossível ter saúde se eu tomo Coca-Cola todo dia. Impossível. Ah, mas eu tomo uma Coca Zero. Pior ainda. Pior ainda. Se vocês quiserem, hoje a informação está na palma das nossas mãos, literalmente. Se vocês quiserem mesmo saber o que tem dentro daquele litrão de 2 litros lá, vocês nunca mais tomam. Se vocês acessarem o conhecimento e aplicarem o conhecimento. Porque muita gente sabe e não faz. Quantas aqui de nós sabe e não faz? Ah, eu sei disso, e por que não faz? Eu sei que para criar músculo eu preciso treinar. Por que eu não treino? Vocês já se perguntaram isso? Por que eu ainda quero ter resultado sem plantar, sem me movimentar? É impossível. Não existe nenhum resultado sem movimento. E me veio muito forte meditando na palavra. Aqui Paulo fala sobre semeadura e colheita. Escrevi assim:
Planta coisas espirituais, colhe as coisas espirituais através do pensamento. Aqui ele fala sobre esperança. Vou continuar ali. Quem vai a uma guerra... tá. Pouco alimento... Digo essas coisas, segundo os homens, ou não diz a lei também do mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés: tu não amordaçarás a boca do boi que trilha o milho. Ou seja, aqui, o que eu senti, tá? Lendo essa passagem, esse pedacinho aqui. A gente, muitas vezes, trabalha com, às vezes até com ranço, com raiva, com ódio. Porque a gente não tá nem gostando do que tá fazendo. Como é que vai ser a recompensa? Vai ser sempre uma luta para pagar os boletos. Porque tu não tá fluindo ainda no que Deus te chamou para fluir. Porque quando a gente está se alinhando ao coração do nosso Pai, aí a coisa começa a acontecer. Mas muitas de nós se converte, quer dizer, se batiza, mas não se converte. Se batiza e ainda quer continuar vivendo a antiga vida. Com limitação, com aquele sentimento, pensamento de sobrevivência. Nós não estamos mais amordaçadas, como diz aqui. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida, isto está escrito: aquele que ara deve arar com esperança. E o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se eu planto com esperança, com dignidade, com amor, com verdade, eu vou colher proporcional àquilo que eu plantei. Muita gente se pergunta por que que minha vida não deslancha, por que que não dá certo, por que que eu faço e não vai. Para! Não é sobre avançar, é sobre parar, descansar, respirar, olhar para o que está fazendo. Às vezes a gente está preocupado em, ó, eu quero avançar, porque eu quero reinar, eu quero. Tá, mas tu já parou para perceber o que tu está fazendo agora? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça ou eu ainda faço o que eu quero fazer? Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Daí na outra versão fala que coisas carnais são as coisas materiais. Aí quando eu estava voltando da academia, peguei um sol, estava voltando ali, e estava me vindo muitas coisas na mente, muitas coisas. Principalmente no primeiro ano que eu me converti. Eu comecei a tomar vergonha na cara e cuidar da minha saúde com 26 anos, ou seja, fazem mais de 10 anos que eu comecei a tomar vergonha na cara, porque eu perdi a saúde. Eu só comecei a tomar vergonha porque eu perdi a saúde. Eu recebi, assim como todas vocês têm um corpo perfeito, não tem nenhuma mulher aqui que está faltando um dedo, por exemplo. Se tiver, se apresente. Todas têm 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, por que que umas fazem e outras não fazem? Já pararam para pensar nisso? Aí, quando eu entrei para a igreja, me converti, comecei a conviver com os irmãos, a única frase dos irmãos era: ah, porque crente, quando se converte, tu tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de isso, tem que parar de aquilo, tu tem que. Daí, então, a nossa única felicidade é comer. Oi? Só que daí não é comida saudável. Daí a gente começou a entrar no rolê, eu e o Lucas. Todo pós-culto era X, era pizza, nunca era algo fit, era só fat. Ganhei alguns quilos, sim. Porque, afinal de contas, era a única galera que a gente tinha naquela época. A gente acabou aceitando muitas coisas. E aquilo começou a me incomodar de um jeito, Eu comecei a me constranger. Daí eu falei pro Lucas: vida, não tem mais como. Não existe treino que sustenta os nossos pós-culto. As nossas saídas com o pessoal da igreja. Não tô aqui para julgar. Quem sou eu para julgar?
Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas toda escolha, ela vai ter uma consequência. Não existe. Daí o que acontece? Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Não existe separação. Aí, quando a abençoada se converte, ela só quer saber de espírito. Só quer saber de Bíblia, culto, oração. Só isso que ela quer fazer. E a mente? E a mente? Eu não treino porque eu amo treinar. Eu amo porque toda vez que eu vou, eu amo hoje treinar, porque toda vez que eu vou lá treinar, eu estou lapidando a minha mente. Primeiro é a mente. A primeira coisa que eu falo, vou treinar. A minha mente, não, tu não vai treinar, descansa. O que tu quer treinando? Tu vai treinar sim, pode botar uma roupa que tu vai pra academia. É assim que eu falo com a minha mente. Porque ela é preguiçosa. Ah, mas dá pra ver que tu não é preguiçosa, Cris. A minha mente é preguiçosa. Autogoverno, domínio próprio é sobre tu governar sobre a tua mente. Ou tu governa sobre ela, ou ela governa sobre ti. Ah, mas eu não consigo parar de comer doce. Ah, o doce, então, ele é maior que tu, filha amada. Eu não consigo ir pra academia, então, no caso, a academia, ela é maior que tu. Sendo que o que está em nós é muito maior do que o que está fora de nós. Quer executar Romanos 12:2? Vai para academia. Lá é um ótimo lugar para quem é preguiçosa, para quem é procrastinadora, trabalhar essas coisas. Para quem quer honrar o templo que Deus deu, porque nós temos um corpo, não existe separação. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho espírito, e os três estão conectados. Os três estão conectados. Pai, eu quero aprender a exercer o governo. Vai para academia. Ah, não, mas daí é que eu não tenho tempo, né? Ai, eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu tenho muito filho, eu tenho casa para limpar, amadas. Eu tenho uma amiga que ela é mãe solteira, tem 3 filhos em fases diferentes da vida. E ela é mais sarada que eu. Como é que ela consegue? Porque ela decidiu governar. Toda mulher, todo homem que decide exercer o governo, o domínio próprio, consegue. Não é sobre curar a minha preguiça. Não existe isso, gente. Ai, cara. Ah, porque eu tô esperando a cura da minha preguiça. Eu tô esperando Deus me dar a cura da minha preguiça, da minha procrastinação. Vai pra academia. Ah, não, mas não dá, não tem dinheiro. Treina em casa. Bota um vídeo no YouTube. Vai correr na rua. A rua é livre. Faz exercício com o peso do próprio corpo. Aí, por que que eu continuava observando e ficava incomodada. Eu falava assim, Deus, mas esse bando de crente não tá vendo que estão tudo preso no espírito? Abandonar o corpo e abandonar as emoções, porque come só por emoção, come a emoção das crianças abandonada, rejeitada, magoada. Tu olha para a pessoa, tu sabe onde ela está trancada. É perceptível, quem quiser ver, que veja. Quem tem olhos, veja. É perceptível. Onde há uma falta, onde tem um excesso, tem uma falta, onde tem falta, tem um excesso. Para tudo. Isso para excesso de maquiagem, isso para excesso de academia. Eu já fui viciada em academia. Já fui. Mas hoje, bem como eu postei lá nos meus stories, hoje eu não treino para ficar gostosa, eu já fui muito mais sarada. Mas hoje eu tenho consciência, porque eu sou adulta, eu sou uma mulher adulta. Que eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu tenho consciência sobre honra. Eu tenho consciência que eu tenho um templo, que eu habito nele, o Espírito Santo habita nele, Deus está em mim porque ele me fez imagem e semelhança dele. E se eu não aprendo a governar a mim mesma, o que eu vou governar na Terra, gente? Nada. Daí a gente se pergunta por que as coisas não acontecem. Sim, tu não governa nem as tuas próprias vontades, as tuas emoções, come igual uma criança todo dia. Ah, porque eu tenho um paladar de criança, não consigo mudar. Tu já tá verbalizando, pronunciando, porque eu tenho um paladar de criança, eu não consigo mudar. Ah, porque eu sou viciada em doce e não consigo mudar. Tu já tá declarando sobre a tua própria vida quem tu não é. Porque Deus não nos fez assim. Gente, 90% da população mundial, o mundo inteiro, o planeta inteiro, ainda dorme o sono da ignorância.
E os outros 10% somos nós? Não. 8% da população acordou. Ai, Jesus. 8%, Jesus. Mas apenas 2% despertou para a verdade. 8% fala de Jesus, tem decorado todos os versículos, porque lá em Romanos 12:2 diz que a gente não pode se conformar com os padrões do mundo, mas que eu devo renovar minha mente diariamente, todos os dias. Eu acordei com preguiça, eu escolho governar minha preguiça. Ou vocês acham que eu não tenho preguiça? Todo dia, mulheres, eu tenho preguiça todo dia. Eu sinto ela todo dia, eu sinto ela e eu governo ela. Governo todo dia? Claro que não. Às vezes eu deixo, tá, preguiça, pode vir que eu quero dormir o dia inteiro hoje. E tá tudo bem. Por quê? Por que hoje eu como pizza sem culpa? Como chocolate sem culpa? Porque eu sei que não é um hábito. Porque papai me ensina. Minha filha, tu não vai ficar alimentando a tua criança interior todo dia. Mas às vezes tudo bem. E eu digo, pai, tu não fala com todas as tuas filhas assim como tu fala comigo para eu exercer a consciência, exercer o governo? Eu tento, mas elas não me escutam. Elas se vitimizam o tempo todo. Falam que não tem dinheiro, que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo. Lembra como tu era antes? Ah, amém, entendi. Eu já fui essa pessoa. Que ocupava o máximo que dava o meu para ter a desculpa que eu não tinha tempo para cuidar da minha vida, cuidar de mim. E eu sei que vocês vão se identificar. Porque nós somos assim. Nós somos não, nós estamos assim. Nós estamos ainda nos vendo como vítimas, como aquela que não tem tempo, aquela coitadinha que não dá para fazer. Dá para fazer. Dá para governar a carninha podre. É só querer. Se eu quiser, eu governo. Se eu quiser, eu aprendo a governar. Eu aprendo a governar todos os dias. Eu aprendo a governar todos os dias. Ai, o meu sonho é parar de ser procrastinadora. Tem uma frase que eu falo para mim mesma todos os dias. Tudo que eu começo, eu termino. Tudo que eu começo, eu termino. Às vezes, até o fato de a gente abrir a porta do roupeiro e não fechar, isso fala que a gente começa as coisas e não termina. Começar é fácil. Manter que é o desafio. Começar, todas aqui podem começar hoje a caminhar. Mas por que não permanece? Aí entra o como. Esse é o segredo. O como é o segredo. Como manter? Como me manter governando? Como eu faço para manter a minha própria palavra, a palavra que eu dei, que no dia 1º de janeiro eu ia começar a academia, que eu ia começar a governar, porque agora eu vou escutar o que meu pai está falando, eu vou cuidar da minha própria vida, eu vou parar de mandar meu marido para academia e eu vou ir. Eu vou parar de falar para o meu marido fazer dieta e eu vou começar minha dieta. Eu brinco dieta, mas hoje eu não faço dieta. Hoje eu conduzo uma alimentação saudável para não me sentir culpada quando eu vou lá no rodízio de pizza. Porque antes eu comia um monte de pizza e me sentia muito culpada depois. Todo o fato de tu comer e se sentir culpada já engordou 10 quilos. Porque nós comemos as nossas emoções. Uma mulher que tem inteligência emocional, o corpo dela fala. A boca dela fala. As atitudes falam. Quem governa sai da própria boca o autogoverno. Quem exerce o domínio próprio sai da própria boca. Eu não consigo. Órfã. Eu não tenho dinheiro. Órfã. Eu não tenho tempo. Órfã. A orfandade grita nas nossas palavras. Todo discurso, toda fala entrega exatamente onde nós estamos. Onde eu estou. Se vocês quiserem prestar atenção, fala assim, ó, Deus, qual é a minha fala? Eu só quero uma, Deus, hoje eu só quero uma. Qual é a fala, qual é a frase que está saindo da minha boca todos os dias
que eu estou me matando por conta dela. Ou a gente está morrendo, ou a gente está vivendo. Quando eu exerço o governo sobre os meus pensamentos, eu estou vivendo. Agora, se eu falo eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu estou morrendo. Eu estou vivendo como uma órfã. Eu não estou reinando. Apenas 2% da população mundial reina. São os milionários. Tem pessoas... Eu tinha uma cliente que ela não acreditava em Deus, mas ela vivia por princípios e valores. Uma família com muito dinheiro. E falava que não acreditava em Deus. E eu cheguei para ela e falei assim, ó, tu não precisa acreditar em Deus para ele existir. Ele já tá na tua vida, porque tu vive por princípios e valores. Ela ficou me olhando assim, ó. Viver Deus é viver princípios e valores. Ela falou, quase 30 anos, um amigo meu evangélico queria me converter. Agora tu me converteu. Agora eu acredito em Deus. Eu disse, tu não precisa acreditar, tu já vive ele. Deus é princípios e valores alinhados. Uma família que vive princípios e valores alinhados nas 3 esferas vive os resultados. Porque a gente não está aqui para passar fome, para passar trabalho, para se preocupar com dívida, para se preocupar com boleto. A gente só está colhendo aquilo que a gente está plantando todos os dias. Todos os dias. O pior cego é aquele que não quer ver? Sim, nós somos. Nós somos não, nós estamos porque nós escolhemos ficar cegas. Nós escolhemos ficar cegas. O princípio de todas as coisas é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu sou 100% responsável por tudo aquilo que eu colho. Eu não estou aqui para apontar, não estou aqui para julgar, eu estou trazendo exatamente o que eu vivo. Eu vivo isso na minha vida. Tudo que eu falei na minha boca, Deus me traz, Ele me confronta, Ele me traz consciência. Minha filha hoje está comendo com a tua criança interior. Tu não está comendo hoje, tu não está fazendo escolhas conscientes de uma filha madura. Hoje tu está comendo com as tuas emoções. Quer identificar o que a criança gosta e o que a mulher madura adulta gosta? A mulher adulta, ela come salada, ela come proteína, ela faz exercício, ela faz devocional, ela arruma tempo. Todas nós temos 24 horas, todas nós temos absolutamente as 24 horas. O que muda é a nossa mentalidade. E uma mentalidade governante, ela é treinada todos os dias. É igual escovar os dentes. Fica 3 dias sem escovar os dentes, vê como é que fica? A mente é a mesma coisa. Se a gente não escovar a mente todos os dias, sujeira. Sujeira. Feche os olhos de vocês, vamos orar. Pai, eu declaro em nome de Jesus, selada essa palavra no coração das tuas filhas, que no dia de hoje, Pai, o Espírito Santo queime no coração delas em verdade. Que hoje, Pai, elas vão escolher governar sobre os próprios pensamentos, os pensamentos limitados que não vêm de ti, Paizinho. Os pensamentos sabotadores, preguiçosos, procrastinadores, eles são da nossa carne. Mas é possível sim, se a gente escolher todos os dias governar os nossos pensamentos, as nossas emoções, é possível sim, é treino. Pai, eu declaro sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Pai, sobre esse céu que está aberto hoje diante de nós, que nós sejamos filhas conscientes, principalmente eu que estou aqui. Purifica o meu coração, Pai, me ensina a governar. Me treina para governar essa mente, porque eu sou reinante neste tempo, nessa geração. Eu sou uma filha abençoadora. Eu não quero ganhar nada, porque quem ganha é criança. Eu não sou mais criança, eu sou uma mulher adulta. Eu tenho consciência que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Se amanhã eu quero ter uma saúde alinhada ao que Deus fala sobre mim, hoje eu vou fazer escolhas conscientes. Não me punindo. Não me punindo.
Porque eu decido e escolho aprender com amor. Falem com a boca de vocês, Pai. Eu decido e escolho aprender com amor. Me traga consciência sobre as minhas escolhas. Hoje eu tenho consciência que as minhas escolhas não estão alinhadas ao teu coração. Me alinha as tuas escolhas, Pai. Eu sei que vai doer, mas eu tô contigo. E eu sei que vai passar. Vai doer, mas vai passar. Me ensina a me amar como tu me ama. Fala com a tua boca. Pai, me ensina a me amar como tu me ama. Por que que a gente se odeia tanto? Por que que a gente não olha pra gente com o devido amor que a gente olha pro trabalho, que a gente olha para as coisas fora de nós? Se o templo somos nós, por que que a gente não olha para esse templo com o mesmo amor que Deus olhou quando Ele pensou em nós, quando Ele nos escolheu antes mesmo de a gente ir para o útero da nossa mãe? Reflitam sobre isso no dia de hoje. Pai, hoje nós declaramos aos céus. A gente quer saber por que que a gente não se ama quanto tanto tu nos ama. Por que que a gente dá desculpa para não honrar o que o Senhor nos deu, o que tu, Pai, nos deu? Porque nós sabemos, nós compreendemos que no corpo de Cristo não existe enfermidade, não existe corpo inflamado, não existe filhas que pecam na gula, não existem filhas imaturas. No corpo de Cristo nós aprendemos sobre maturidade e nós escolhemos crescer. Se existe hoje uma enfermidade, Pai, me traz a consciência. Qual escolha eu estou fazendo que não está alinhada à tua verdade, ao teu coração? Se a gente não abre a nossa boca para falar, Ele nunca vai escutar. Pai, alinha meu coração com o teu. No corpo de Cristo não existe doença. Doença é uma mentira, é uma distorção. É uma distorção da verdade, da realidade. Eu sou curada todos os dias no corpo de Cristo. E essa cura está disponível para todas as filhas, nas 3 camadas. No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Se existem demônios atormentando vocês hoje, é porque vocês estão escolhendo isso. Vocês não estão abrindo a boca para pedir instrução, para pedir ferramentas, porque elas estão disponíveis. Se emocionalmente hoje vocês são fracas, é porque vocês estão escolhendo isso, porque existem ferramentas para lidar com as emoções. Se o corpo de vocês hoje dói, tá cansado, tá inflamado, tá com sobrepeso ou tá com falta de peso, é porque vocês estão escolhendo isso todos os dias. Nós somos o resultado das nossas próprias escolhas. E se hoje eu não estou o resultado das escolhas que eu almejo, no dia de hoje eu declaro aos céus que eu quero aprender a governar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito com as ferramentas necessárias para esse tempo. Isso é autoridade e postura de filha. Órfão não fala assim. Filha fala: eu quero aprender, Pai, me ensina. Me dê ferramentas necessárias para eu governar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Se é para tirar demônio, vamos tirar demônio. Se é para aprender a lidar com a preguiça, me dá as ferramentas para lidar com a preguiça. Meu corpo está doente, o que eu estou escolhendo botar para dentro dele ou escutar que não está alinhado com a verdade. Chega, é o tempo do basta. Basta. Eu não quero mais viver uma vida medíocre e miserável. Eu escolho governar. Não existe separação. É um dever da filha de Deus olhar para o que realmente importa. A gente quer servir os outros, mas a gente não serve a nós mesmos. Quase todo dia. A gente só dá aquilo que a gente tem. Ninguém dá o que não tem. Porque senão a gente vai estar sempre devendo. Eu já fui a mulher que deveu muito para mim mesma. E eu não estou falando de dinheiro.
A maior riqueza da mulher, da filha de Deus, da filha amada, ela não é palpável, ela não é carnal, ela não é material. Eu declaro selada essa palavra no coração de vocês, que o Espírito Santo hoje conduza vocês com muita sabedoria, com discernimento, com conhecimento, com compreensão das palavras que foram ditas aqui, para que haja uma verdadeira transformação. O céu precisa de uma posição. Uma filha que não se posiciona diante dos céus, ela não colhe os frutos de acordo com aquilo que ela quer viver na vida dela. Posicionamento. Posicionamento. Alinhamento. Alinhamento. Alinhar o coração, nosso coração, o coração dele. Ele quer o melhor para as filhas. Ele quer o melhor para os filhos neste tempo. Que sejamos as filhas que se movimentam em verdade, não em mentiras. Nós somos exemplo. Nós somos as que estão aprendendo a despertar na verdade. Uma forma de honrar o evangelho de Cristo é viver na verdade. Não adianta a gente abrir a boca para falar de Jesus e ser preguiçosa, e ser procrastinadora, não governar as próprias emoções, não governar o próprio corpo, tá toda endemoniada. Primeiro a gente vive o evangelho, depois a gente compartilha o evangelho em verdade, porque a verdade cura, não a mentira. A mentira não cura. Que sejamos as filhas que todos os dias buscam andar em verdade. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Pai, por essa palavra. Que ela tratou muito meu coração hoje. Muito. Obrigada por me ensinar, Deus. Obrigada, Pai, por ensinar a todas nós esse tempo precioso que o Senhor reservou para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Ontem eu não tinha o costume de me ajoelhar no quarto, no chão. E antes de eu deitar, eu orei para Deus, pedindo você também saúde para nossa família, para mim, para Jéssica e para o Rafa. Eu me ajoelhei, eu fiquei de joelho quase uma meia hora. De noite, quando eu deitei, eu continuei orando, porque eu tinha o hábito de chamar Senhor de Deus. E eu botei em prática o que tu falou ontem, chamar Deus de Pai. E eu fiquei, sem mentira nenhuma, até a meia-noite, 1 hora da manhã, até dormindo, falando isso. E eu acordei numa disposição que tu não tem noção. Eu estou de pé desde as 9 horas da manhã. E eu estou estudando desde a hora que eu acordei. E eu estou me sentindo tão viva. E eu agradeci a Deus pela minha vida, por eu estar respirando, porque eu nunca agradeci a Deus. E ontem foi tão forte para mim que eu senti a presença de Deus comigo enquanto eu dormia, porque eu pedi para Deus a proteção dele. E eu entreguei a minha vida, absolutamente tudo, na mão dele, porque não é com a força do nosso braço, não é do jeito que a gente quer, é da vontade dele, porque se a gente entregar tudo na mão dele, ele faz tudo conforme no tempo dele. E, e eu estava conversando com uma amiga minha
ontem. E tu não tem noção do que ela falou para mim. Foi tão forte que eu até comentei com ela que tu já me imagina em cima de um palco. E ela falou que eu vou ter uma missionária, que eu vou levar a palavra de Deus para todo mundo. E eu recebo isso, porque eu me imagino assim, porque a filha dela falou que eu sou muito especial. Eu tenho uma luz minha, por onde eu passo, incomoda as pessoas. E é mais por a verdade, porque eu estou me sentindo tão viva e tão disposta, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai mudar minha vida e transformar minha família, porque eu me sinto acolhida por Ele. Eu já me imagino no jardim com Ele, porque é assim que eu penso, eu me imagino, porque a palavra de hoje foi tão importante para mim, porque eu, eu era assim, eu era muito ansiosa. Hoje eu não sou mais. Hoje eu sou uma nova Vanessa, bem mais calma, tranquila, determinada. Tudo que eu vou fazer, eu faço com cuidado. Então, acho que Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele faz tudo no mínimo detalhe. E eu só tenho que agradecer por esse tempo maravilhoso que a gente passa. E cada uma de vocês estão sempre nas minhas orações. E eu agradeço muito vocês. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. A luz que nós carregamos é Jesus. O que Foi incomoda as pessoas não é a gente. É elas ainda não ter acessado o que a gente acessou. Isso não faz a gente melhor que elas. Isso não faz a gente maior que ninguém. O que a foi gente deve fazer é, eu estou sentindo que eu estou incomodando, eu vou declarar para que essa pessoa ainda viva Jesus, viva Deus como eu estou vivendo agora, que eu estou aprendendo a viver. Isso trabalha o nosso ego. Porque às vezes a gente acha agora, porque eu carrego uma luz, eu sou melhor. Não, nós não somos melhores. Isso nos faz piores, inclusive. Quando tu sente que tu está incomodando, pai, eu declaro sobre a vida dessa pessoa que ela vai viver contigo, que ela vai te conhecer assim como eu estou te conhecendo. É esse nosso pensamento. Para melhorar ainda mais tua oração, Vanessa, ao invés de pedir proteção para Deus, fala assim, pai, obrigada pela proteção. Pai, obrigada pela provisão. Pai, gratidão pela minha vida. Não pedindo provisão, não pedindo, pai, me dê proteção, não. Pai, obrigada. Gratidão, Deus. É agradecer como se tu já tivesse recebido. Pai, obrigada porque eu tô caminhando. Eu tô correndo, eu tô falando. Tu não precisa pedir isso para ele, ele já te deu isso. Ele já te deu pernas, certo? Certo. Agora quem é que vai caminhar? É tu? eu, Ou é ele que vai te ajudar a caminhar? eu que Tu vai vou. caminhar, tu escolhe, certo? Ele vai me ajudar, Eu mas eu vou falar assim pra ele, pai, obrigada por me ensinar a caminhar. Pai, obrigada por me ensinar a correr. Ele vai te ensinar. É nele que nós temos a força. Mas não como pedinte. Porque filha que pede, ela não sabe que é filha. A filha, a diferença da filha e da órfã. A órfã pede. Ela não sabe que ela já recebeu. Nós já recebemos todas as coisas. O que que é a gratidão? A gratidão, Deus está aqui. E quando a gente está murmurando, reclamando, ai, pai, me dá tal coisa, ai, pai, eu quero andar, eu quero falar, eu quero correr, nunca vai aproximar de Deus, porque tu não está falando como filha. Nunca.
Pode até dar uma chegadinha assim próxima, mas não cola. Pai, obrigada pela minha vida. Daí vai subindo o degrauzinho. Pai, obrigado pela minha vida. Pai, obrigado pela minha saúde. Pai, obrigado pela provisão. Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Daí tu entende o que que tu é, quem tu é. A filha lá acessa, ela não pede permissão. Imagina a gente chegar na casa do nosso pai e da nossa mãe, que a gente cresceu lá dentro, e pedir para abrir a porta, pedir para abrir a geladeira, pedir para comer uma banana. Ah, tu esqueceu que tu é minha filha agora? A órfã, ela pede pro pai as coisas, a filha vai lá e pega. Eu sou filha, eu quero. Que é meu, eu quero hoje, pai, me dá. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha saúde, sou grata, sou grata, sou grata. A gratidão conecta. A ingratidão afasta. Ah, mas eu não tenho, meus boletos tudo pago. Órfão, tu só tá pensando nos boletos? Quem sabe tu começa a agradecer. Quem sabe tu começa a verbalizar palavras positivas, não como uma órfã, mas e pedindo coisa. Imagina pedindo coisa pro próprio pai. Pai, deixa eu abrir minha geladeira aqui e pegar minha cura. Tu não tá entendendo, então, que eu já te dei ela. Ah, pai, eu quero andar, mas eu já te dei 2 pernas. Anda, criatura. Tá te movimentando, que nem eu te falei? Botou os vídeos no YouTube lá? Tá fazendo o que precisa ser feito? Não tá? Tu vai colher o resultado proporcional àquilo que tu faz. Papai, ele sempre vai querer o melhor de nós e para nós. Só que a gente, às vezes, não quer. Quer movimentar as pernas, dona Vanessa? Levanta e movimenta as pernas. Quer ter um corpo mais flexível? Faz alongamento. Se tu não tivesse uma perna, até eu iria, né? Ah, ia ter compaixão pela vida da minha irmã, que ela só tem uma perna, mas ela tem 2. Perfeita, né? Tá faltando algum dedo? Não. Ah, uma mão? Não. Tu pode perfeitamente te alongar sozinha. Ah, olha aí. Pois é. Tá fazendo isso todo dia, como eu te falei? Não. Mas mais uma coisa que eu tenho que botar na minha lista e hoje eu vou começar a fazer todo dia. Alongamento. Tu tem um dia livre. Tu pode fazer. Se tu escolher governar, fala assim, ó, pai, eu tô preguiçosa, tu tá vendo que eu tô com preguiça aqui de me alongar. Me ajuda. Tu acha mesmo que ele não vai te ajudar? Tudo Tu que acha que teu pai, que te ama, que quer o melhor da tua vida, que eu te vi, ele me deu a visão de tu correndo. Ele mostrou quem tu é. Tu acha mesmo que se tu não te movimentar, tu não vai alcançar isso? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. É tu que escolhe. Lembra uma vez quando eu te falei que ninguém tira a gente do lugar que a gente se coloca? É tu que vai escolher levantar. Eu posso te ajudar em palavras, mas quem vai escolher levantar é tu. Levanta-te e anda. Tá, meu amor? Eu amo a tua vida. Hoje, só existe o hoje. Hoje tu vai botar lá no YouTube. Como alongar no meu quarto em casa. E pega isso como um hábito. A nossa flexibilidade está no alongamento. Eu duvido tu começar a alongar com Jesus que tu não vai estar andando até o final do ano. Duvido. eu Sem ajudas. Sem ajudas. Duvido. Mas eu duvido. Eu conheço o meu Jesus. Eu conheço que quando a gente pega na mão dele e fala assim, sozinho eu não consigo, me ajuda, Jesus. Impossível, não existe possibilidade de tu não estar andando sozinha eu até final do ano. Mas tu, autorresponsabilidade. Tu vai ser a filha que vai governar sobre as perninhas. Perninha, vamos lá, levantar, exercício hoje. Vamos. É assim. É isso que eu faço. eu até ontem eu estava falando com uma amiga minha
E que nem eu falei para ela, a gente não pode julgar o nosso pai, porque a gente não sabe o que ele passou. Tanto eu falo pela minha mãe e pelo meu pai, porque eu tinha o hábito de julgar muito meu pai e a minha mãe. E ontem eu vi o quanto o meu pai e a minha mãe sofreram na adolescência. Então, eu decidi perdoar tanto o meu pai como a minha mãe, porque É a isso, gente não sabe o que eles passaram na exato. adolescência. Então, eu, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, ela ter me colocado no mundo, e o meu pai, porque, que nem eu falei para ela, o meu pai e a minha mãe fizeram o melhor que eles puderam. É isso aí. E hoje eu consigo ver que tudo que eu passei e a minha irmã foi o melhor que Deus pudesse ter me dado, porque Deus deu a minha irmã para mim de presente e ela é um anjo na minha vida, porque eu agradeço tanto a Deus pela vida dela, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida maravilhosa. Então, E eu não agora, Vanessa, escuta o que eu vou te falar. E agora tu vai ter uma vida mais maravilhosa ainda, porque tu vai te exato, escolher. Chega de depender de pessoas. Agora Deus está te chamando para depender somente dele. eu Honra teu não pai e tua mãe, perdoa eles, libera o teu coração. Fala, Deus, me ajuda a me purificar todos os dias do meu coração, porque todos os dias, quando a gente libera o perdão, todos os dias, Deus ele vai nos dar a oportunidade de tirar a mínima sujeira que tem no nosso coração com relação aos nossos pais. Meus amores, muito obrigada. Obrigada, Vanessa, pelo teu testemunho. Eu amo muito a vida de vocês. E nós nos encontramos amanhã ao meio-dia. Quem quiser ir já pode ir, tá liberado. Até esqueci de falar antes, quando terminou a oração. E até loguinho! Até loguinho! Amo muito vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.